Olha só, nós vamos a mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp, agora conversar com o professor Emerson. Ele é prefeito eleito da cidade de Jaboticabal e vai nos falar sobre as perspectivas para a gestão da cidade para os próximos 4 anos. Boa tarde, prefeito. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Tayane. Boa tarde, Jeremias. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alesp. É um prazer enorme estar aqui com vocês. O prazer é nosso. E eu queria começar essa nossa entrevista, prefeito, questionando realmente sobre os principais desafios, né, da administração da cidade. A gente sabe que a gente passou por um ano atípico, então a gente está questionando todos os prefeitos sobre agora os próximos passos para a retomada de economia, enfim, o que você tem para contar para a gente? Bom, Tayane, mais uma vez, então, agradecendo a oportunidade. Nós estamos com uma situação que não é diferente de nenhuma cidade do Brasil, né? Claro que cada cidade tem uma peculiaridade, mas a nossa também não é diferente do que está acontecendo. Ou seja, o endividamento público, que ele é alto, uma queda na receita provocada pela pandemia, mas associada também a alguns desordenamentos, né, durante um período de gestão, porque nós temos que pensar também que a gestão não começou no período da pandemia, antecedeu inclusive a pandemia, e aí com a pandemia as coisas começam a configurar começaram a configurar um pouco mais com dificuldade, então isso vai cair circunstancialmente o ICMS, né, das arrecadações. Em Jaboticabal nós temos uma uma particularidade, que é a questão da crise hídrica, que não tem a ver apenas com o abastecimento da nossa bacia hidrográfica aqui, mas também tem a ver com a infraestrutura do nosso departamento de água, que é municipal, e que ao longo dos anos ele veio sofrendo algumas negligências e, ao mesmo tempo, uma falta de critérios para o planejamento da manutenção da estação de tratamento de água e da distribuição de água no município, a tal ponto hoje que nós temos mais de 14 mil residências do município, num total de 33 mil que sofrem com a falta d'água por dias, né, e bairros que estruturalmente têm falta d'água já de alguns anos. Nós temos aqui a questão, essencialmente, da queda da compra de insumos no setor da saúde, principalmente com equipamentos de proteção, que são necessários e indispensáveis para este momento da pandemia, não só do momento que se iniciou ali em março, mas preferencialmente agora na questão da segunda onda. Então, nós estamos com essa defasagem nos insumos. E, com isso, nós temos, claro, uma dívida já acumulada, né, restos a pagar acumulado que vem, historicamente, com a Previdência do município, que tem uma dívida astronômica de mais de 600 milhões, só lembrando que o orçamento da cidade beira aproximadamente 310 milhões, então nós temos uma dívida astronômica, que também não é diferente dos outros municípios e estados, mas a nossa aqui é enorme, nós temos que dar um jeito, né, fazer a lição de casa. E, ao mesmo tempo, um limite prudencial, que principalmente com folha de pagamento da prefeitura, que beira aí quase o limite prudencial de 53,9, nós estamos aproximadamente com 50,9, né? Então aí nós estamos no limite quase beirando o limite prudencial da folha de pagamento. Então, com todas essas situações, nós temos que atuar criteriosamente no combate à pandemia, com medidas sanitárias, que não afete o nosso comércio, uma vez que já está extremamente afetado, que a gente mantenha uma regularidade das ações sanitárias com o funcionamento do comércio, seguindo sempre o protocolo do governo federal e também dos decretos do estado, do governador. E a questão da falta d'água, né? Porque uma vez que a água como saneamento é um dos elementos mais importantes nessa questão do próprio saneamento, das próprias medidas sanitárias, nós temos que atacar pontualmente. E aí, lembrando que nós temos essas dívidas, então fazer algumas reduções das contas que nós temos na administração pública, reduzir alguns gastos, reorganizar a administração financeira e trabalhar com um número efetivo de cargos comissionados o mais baixo possível para a gente poder ter um fôlego financeiro e conseguir fazer os investimentos. Pois é, prefeito, recursos menores para já 2021 e aí de 2021 para 2022
tem que gerar emprego, fazer a economia girar para gerar mais tributos e mais recursos. E com esta demanda aí sobre a questão da água, né? Como é que o senhor pretende mexer com isso, uma vez que os recursos estão mais escassos? Bom, Jeremias, no nosso planejamento ele começa da seguinte forma. Primeiro que a questão aqui em Jaboticabal, o recurso hídrico não é só relacionado à bacia hidrográfica que está um pouco comprometida por causa do problema ambiental, né? Nós tivemos Uhum. aí ao longo de 15 anos, um pouquinho mais, uma falta de olhar mais cuidadoso com a estrutura ambiental, ou seja, reflorestamento de nascentes, manutenção dessas nascentes, formação de bacias artificiais, né, ou então de tanques artificiais para a captação de água. Para quem nos ouve, só para vocês terem uma ideia, a nossa captação de água aqui, ela vem de um córrego chamado Córrego Rico, que é abastecido por mais de 110 nascentes, que compreende a divisão de 3 municípios, Jaboticabal, Taquaritinga e Monte Alto, que são cidades vizinhas. E 72% do abastecimento da nossa cidade é dessa bacia hidrográfica. Então, com o descuido das nascentes, nós vamos ter de reflorestar essas nascentes, uma vez que nós temos em nossa cidade uma importante universidade, que nós vamos contar essencialmente com ela, que é a Unesp. A Unesp é Uhum. hoje o nosso coração, o nosso cérebro, a nossa artéria de oxigenação aqui para o município. Então, nós temos aqui excelentes profissionais. Outra medida que a gente consegue resolver parcialmente e aí equilibrar esse desabastecimento hídrico na cidade é com a perfuração de 2 poços profundos, que aí nós atingiremos os lençóis freáticos, né? E até depois conseguir atingir uma parte do aquífero para abastecer a cidade. Claro que com uma consciência ambiental, consciência responsável do uso da água, né? E também com políticas públicas relacionadas ao uso consciente da água e também dos recursos naturais aqui da cidade, com a questão do lixo e tudo mais. Então, se a gente conseguir 2 poços profundos, nós já praticamente conseguiremos resolver consideravelmente esse desabastecimento hídrico, tá? Porque aí a outra parte para resolver totalmente é a rede de distribuição, que aí é um problema maior, porque envolve a abertura de ruas, instalações de novos encanamentos, uma logística de distribuição melhor, diminuição no recurso dos gastos com energia para o abastecimento, uma vez que hoje nós gastamos cerca de quase 27%, se não me falha a memória, dos recursos que são arrecadados pela nossa autarquia pública do Departamento de Águas, 27% com energia elétrica. Então, a gente tem que repensar o uso de uma energia mais ambientalmente correta e também que nos dê essa economia. E refazer a revisão de contratos, porque nós temos aqui prestadoras de serviços extremamente importantes para o município, mas pensar que nós temos também um corpo técnico extremamente competente para fazer o que hoje essas terceirizadas fazem. É a lição de casa, né? Falar aqui de uma maneira bem metafórica ou esdrúxula é o seguinte: é você, a partir do momento que não tem tanto dinheiro, começar a já não comer mais fora de casa, comer mais dentro de casa, fazer mais o almoço, pensar de que maneira que você pode economizar um ou outro gasto sem prejudicar o andamento da sua vida. Então, nesse sentido, nós vamos o quê? Cortar os aluguéis que a prefeitura hoje paga, né? Então, trazer esses departamentos para dentro da estrutura da prefeitura, uma vez que vai ficar um pouco apertado, mas até regularizarmos algumas situações. Os cargos comissionados diminuir, para que a gente possa ter um fôlego, e ao mesmo tempo fazer a revisão de contratos, até quando eu falo revisão de contratos, se for necessária a ruptura unilateral de alguns contratos e trazer os serviços para o município. Com isso, a gente consegue já ter um fôlego, né? Fazer um diálogo com a Câmara Municipal, que é extremamente importante. O Poder Legislativo aqui é o que nós consideramos sumariamente importante para que nós consigamos, através até no momento do repasse do direito da Câmara, de que a Câmara faça uma economia para que a gente também possa ter um uso consciente, mesmo sabendo que os poderes são distintos, mas a Câmara tem feito aqui um trabalho importante de devolução dos recursos no final do mandato, tal, e que a gente consiga fazer isso. E aí, é claro, com a equipe técnica que nós temos na transição de governo, já estudando imediatamente os pontos nevrálgicos dessa distribuição de água. Então, se pelo menos a gente conseguir um poço profundo em 2021, que é o que nós almejamos, nós já reduzimos aí a crise hídrica de 50%, né? E, consequentemente, vamos trabalhando para os outros. E os insumos que são necessários, porque esses insumos
assistência social, que vai precisar amparar cada vez mais através dos CREAS e CRAS que nós temos aqui a sociedade, que o desemprego em Jaboticabal é alto como no Brasil, e trabalhar com os nossos comerciantes, os nossos industriários, porque aqui em Jaboticabal nós temos uma rede significativa, o que a gente chama de mapa de crescimento econômico, muito importante, que é o mapa da agricultura. Jaboticabal é uma cidade autorizada pelo Ministério da Agricultura na produção de biofertilizantes, fertilizantes defensivos agrícolas, farmacêutica animal e também nutrição animal. Então, nós temos aqui uma rede de mais de 15 empresas muito eficientes nesse sentido, que gera hoje cerca de 33% da mão de obra do município. E aí, essas empresas têm interesse em crescer porque elas, diferentemente do que aconteceram com outras no Brasil, esse segmento teve um crescimento importante mesmo com a pandemia. Até houve aumento de algumas delas de 7% a 18%, aproximadamente. E elas querem crescer, tanto do aspecto geográfico, territorial, quanto no aspecto técnico, também na ampliação de pesquisa. E uma vez que nós temos a Unesp, a Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias do município, que fornece a mão de obra especializada técnica para a produção do conhecimento dessas empresas, que depois, por sua vez, gera a mão de obra mais basilar, que é aquela mão de obra que não requer tanta especialidade ou tecnicalidade, nós temos aqui, então, a condição de fazer com que essas empresas cresçam, uma vez que nós temos área ociosa no município para poder oferecer para essas empresas para que elas tenham crescimento. Prefeito, a gente ainda tem bastante questões aqui, queria falar um pouquinho de saúde, emprego, né? Vamos ver se a gente consegue dar uma aceleradinha. A Tayana tem uma questão. Sim, eu tenho uma questão. O senhor, que além de prefeito, né, o senhor é professor. Então, eu queria fazer um questionamento quanto a essa parte da educação. A gente sabe como a educação foi comprometida esse ano, infelizmente, em todos os municípios por conta da pandemia. Então, eu queria que o senhor falasse o que trouxe de mudança a pandemia, o que vocês pretendem na área de educação para o próximo ano. Bom, nesse sentido, Tayane, o que a gente pretende primeiro, seguir o protocolo do Estado, que hoje autoriza uma capacidade de 30% a 35% do retorno. Mas com essa nova onda da pandemia, muitos municípios têm aguardado o posicionamento do governador e também do secretário estadual da Saúde de como será tomado, né, com essa questão da segunda onda. Provavelmente, ainda nesse momento, nós vamos manter seguindo os protocolos do Estado. Já estamos dialogando com a nossa rede aqui municipal de educação para que melhore a estrutura de atendimento de aulas remotas com os nossos alunos e também distribuição de material. Nós temos um problema sério aqui em Jaboticabal, que muitos alunos não têm internet. Então, a gente vai fazer um trabalho com o Ministério Público inicialmente, para que possamos fazer contratos emergenciais aqui para atender essas crianças. Claro que com uma comissão formada por civis, por entidades de classe, por associações que vão acompanhar, inclusive, esses investimentos, para que essas crianças tenham acesso à internet. Claro que é para uso escolar, né? E enquanto isso, melhorar a estrutura da rede, que a nossa estrutura de rede tecnológica aqui no município, ou seja, a parte de informática, computadores, de dados, de transmissão de informações, né? O que a gente chama aqui de fibra ótica, ainda no município é precário. E nós temos hoje uma gama de empresas ofertando, através da concorrência, bons sinais de internet a preço baixo. E aí, então, fazer com que essas redes estejam conectadas. Isso na parte pedagógica, para que os nossos alunos do segmento fundamental 1 e 2 não sejam prejudicados. No ensino infantil, uma vez que as creches não estão sendo atendidas, ofertar, além dos serviços técnicos pedagógicos que a própria creche já fornece, manter as nossas famílias amparadas, porque muitas dessas famílias perderam seus empregos e precisam, inclusive, da alimentação. Então, fortalecer um pouco mais a rede assistencial, fazendo um trabalho importante e trabalhando na interface entre Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Educação no município, até para que as mães tenham condições de poder atuar nas suas atividades, mas as crianças também não fiquem desamparadas. Então, diante dessa proposta, seguindo as medidas sanitárias também com a Secretaria da Saúde,
pensando aí uma forma, e isso nós estamos discutindo ainda qual é a melhor forma, não tem nada definido, nós estamos ainda em 25% do caminho, vamos dizer assim, de que maneira que a gente poderia acolher algumas crianças para que as mães que estão realmente na necessidade máxima de trabalho possam trabalhar e ficar tranquilas quanto ao cuidado com as crianças. Mas tudo isso com medidas sanitárias, respeitando os protocolos, respeitando as orientações que nos são passadas, né? Tá certo, eu queria agradecer a sua participação, professor Emerson, prefeito eleito da cidade de Jaboticabal. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu agradeço você, Tayane, agradeço ao Jeremias, agradeço a todos os queridos e queridas ouvintes aqui da Rádio Alesp. Desejo um sucesso enorme para vocês e que 2021 a gente venha com muito mais saúde, que essa pandemia cesse, que Deus nos ilumine para que as vacinas cheguem o mais rápido possível e nós possamos voltar ao normal antigo e não manter mais esse novo normal, né? Então, o que eu desejo para todos nós, que nós tenhamos uma recuperação econômica, de saúde, de vida, com mais qualidade para 2021 em diante. Muito bem, e a gente deseja muito sucesso ao prefeito Emerson também lá em Jaboticabal, com desafios grandes aí pela frente. Mas tem muitos prefeitos que não foram eleitos ainda. E domingo, Tayana Conrad, é dia de eleição de novo para 60 cidades brasileiras. Olha só, o segundo turno das eleições municipais de 2020 será disputado neste domingo, dia 29 de novembro.